Que legal estar aqui, gente. Eu não sei se eu digo bom dia ou boa tarde, não almocei. Bom dia. Muito bom estar aqui com vocês nesse evento de Ovelhas Pretas. Talvez sendo o único preto do rolê. Então, gostaria desde já começar esse bate-papo com vocês, convidando, se a gente tiver mais alguma preta ou algum preto que também está no rolê por aqui, se quiser levantar e receber um salve, sinta-se abraçado para a gente começar esse bate-papo. Vamos agora aqui flertar com os possíveis adjacentes da passagem dos slides aqui. Se os motores estão ligados, acho que está tudo ligado aqui. Foi, voltou, agora tremeu. Vamos ver. Ali mais pertinho. Só ficar mais perto aqui vai dar tudo certo. Legal, aqui. Obrigado. Bom, primeiro de tudo, gente, gostaria de começar reconhecendo que nós todos que cá estamos, nós nada mais somos do que a soma de tudo que nós vivemos até aqui. E se por acaso eu sou o único preto do rolê, talvez com a companhia de mais uma ou duas pessoas pretas aqui dentro do espaço, certamente o caminho que trouxe vocês até aqui está pavimentado por um contato e pelo carinho, o apoio de muitas pessoas pretas que fizeram parte da história de vocês até aqui. E eu não sou diferente disso, venho de uma família em que meu avô é negro fugido, saiu de uma estância no interior de Santa Catarina, fugiu, conheceu minha avó e veio para o Rio Grande do Sul. Então tenho avô escravo, avó escrava. Eu tenho de outra parte uma avó de origem italiana que teve meu pai com uruguaio. Então, essa mistura passa por muitas coisas. Aqui está meu padrasto, minha mãe casou de novo, está aqui minha avó. Esse gurizinho aqui sou eu. Agora aprendi a passar. Estou com a minha avó, tem toda a minha família, minha galera. Minha esposa, Kelly, com os nossos filhos, Cecília, Anabela, Henrique. Então, família grande, família preta, bem tradicional. E certamente o que me trouxe até aqui também está pavimentado por uma coisa que, enfim, como o próprio Bruno falou, falo muito sobre tecnologia, falo sobre blockchain, estou vinculado a meio de inovação, outras paradas. Mas cada vez mais eu tenho parado para refletir. Não me considero uma voz da comunidade preta e acho que até por conta disso me sinto na obrigação de falar sobre isso, porque o preço que eu paguei para poder fazer parte do ecossistema de inovação, toda a minha história, desde o interior do estado, não falei que eu sou lá de Vacaria, mas desde o interior do estado até aqui, foi pago por abrir mão de muitas coisas que delimitam a minha identidade como cidadão preto dentro do planeta. Então, para poder trilhar e circular em meios da sociedade do interior do estado, eu praticamente adquiri modos, hábitos, jeito de ser, jeito de falar, a cultura, o jeito de me vestir. Eu mudei, ou adquiri uma série de hábitos e características comumente aceitos dentro da sociedade em geral, para poder ser aceito na sociedade. E por muito tempo eu, de certa forma, senti um orgulho de, durante a minha trajetória, não ter vivido muitas situações de preconceito por onde eu passei, que também foi motivo de uma reflexão bem profunda da minha parte, porque, de certa forma, eu não senti esse preconceito porque eu estava transtornado de outra pessoa, ou seja, eu me transformei em alguém que circulava tranquilamente nos ambientes brancos, mas deixei de representar essa parcela importantíssima da sociedade da qual eu inevitavelmente faço parte, com muito orgulho. E por conta disso eu gostaria de convidar todos nós para olharmos e pararmos para pensar de o quanto aquilo que não está
visível fala sobre aquilo que está visível, né? Ou seja, quanto aquilo que faz falta define aquilo que a gente vê. A gente geralmente tende a analisar os cenários com base naquilo que a gente tem, né? A gente tende a analisar as coisas com base nos dados que existem, com base nos dados do perfil de consumo, com base naquilo que a gente mapeia de mercado. E muitas vezes as respostas que a gente não percebe, que a gente não encontra na sociedade, não nos dizem nada. Então eu gostaria de justamente convidá-los para que a gente faça essa reflexão, passando por uma trajetória bem humana e de sentimento, da qual eu me insiro nesse contexto, né? Começando nesse passo de segurança, né? De um caminho seguro, falando um pouco sobre a minha história, mas explorando outros caminhos juntos com vocês. Aqui está um bom exemplo, né, de quando eu, na minha juventude, estava aqui participando, né, tem uma cultura bem presente na minha vida, mas numa festa da cultura italiana no interior do estado, né, assim como outros amigos totalmente ali caracterizados, né, dentro desse meio cultural, da qual eu não tive a oportunidade de, por exemplo, poder vestir, né, ter as vestimentas, as roupas, as culturas e as músicas e as danças do povo que eu represento, né? Mas eu estava lá, né, vendendo o meu jeito de ser para poder ser aceito na sociedade. A pergunta que me vem à cabeça nessa sequência é justamente essa: e as pessoas que não pagam esse preço, e as pessoas que não compram esses ingressos, né? O que essas pessoas fazem? Como é que essas pessoas vivem? E por conta disso, a comunidade negra no Brasil e no mundo, ela se compõe, e eu faço questão de compartilhar esse sentimento com vocês, porque eu acho que ele é extremamente didático. Ele se compõe porque simplesmente nós, como cidadãos, né, hoje brasileiros, o traço histórico mais assertivo que a gente tem sobre o nosso passado é o continente africano. Ou seja, a possibilidade de encontrar alguém com a qual eu possa olhar para a pessoa e encontrar algum vínculo empático e histórico são pessoas que têm a mesma cor de pele. Eu, como sujeito, cidadão brasileiro, não tenho a menor condição de dizer de onde veio a minha família. Se a minha família veio da Nigéria, da África do Sul, da Angola, não sei. Assim como a gente tem vários cidadãos, provavelmente muitos aqui dentro dessa sala, que têm dupla cidadania. Ou seja, tem a cidadania italiana, por exemplo, conseguiram ir, conhecem lá o vilarejo da Itália, da qual a sua família nasceu, conhecem parentes, né, que talvez os reconheçam dessa forma, de onde veio, né, e muito disso vem através do próprio sobrenome, né, então, que é um outro fator que eu acho que é super marcante, né, quando a gente entra nessa discussão, que muitas pessoas às vezes acreditam que nós, pretos, nos agrupamos como pretos pelo simples fato de que há pessoas brancas no mundo. Não, na realidade a gente não faz isso porque existem pessoas brancas, e nem no sentido de incentivar que se formem grupos de pessoas brancas, porque na realidade é muito um espaço de acolhimento para que a gente consiga ter algum ponto de referência histórico do nosso passado. E o sobrenome tem um poder muito importante nessa história, porque para muitas pessoas o sobrenome ele é um passaporte que os conecta com as famílias, né? Conecta com aquela coisa boa, aquela coisa saudável de família, de reencontro, né? de alegria, de história, de trajetória, sendo que para muitos nós, pretos e pretas, o sobrenome ele é mais um elemento de castigo, né? Porque a gente, como família, carrega o sobrenome de um dono e não o sobrenome de um familiar. Isso também é uma coisa que a gente esquece muito fácil, né? A sociedade muitas vezes supera isso com bastante facilidade, e que a gente, né, como pretos e pretas também, fazendo de conta que isso não existe, mas é mais uma quebra de laço de relacionamento que a gente tem na nossa vida, no qual a gente teve que adotar qualquer sobrenome que estivesse disponível para poder termos algum vínculo, alguma identidade, alguma conexão histórica. E nesse sentido, eu trago para vocês uma materialização mais recente, digamos assim, mais imediata e mais prática de como essa
diminuição do elemento individual do ser preto no Brasil acontece na nossa sociedade. Quando a nossa família ganhou um Chester Perdigão, o presente não foi só uma ceia bonita. Foi também o sentimento de ter um Natal especial, daqueles que a gente só imaginava. Agora essa sensação é real, graças a você. Por isso, aqui sempre tem Chester. Ele é generoso no sabor, no tamanho. E comprando um, a Perdigão doa outro para uma família que precisa. No Natal, gostoso é comer junto. E comer junto é Perdigão. Obrigado, Perdigão. Que alegria, né? Poder ganhar um Chester, né? A mais, né? E termos aí, mais uma vez, a nossa raiz histórica, né? Servindo como ancoragem para representar as pessoas que, de certa forma, precisam da caridade do marketing da Perdigão, como se fosse um problema de marketing, né? Erramos aqui, enfim, corrige a campanha, tira o vídeo do ar e tá tudo certo, né? Sendo que às vezes a gente não para discutir o fato de que a gente tem um problema de racismo estrutural no Brasil de anos e que não tem tanta perspectiva de mudar. Eu fiz uma pesquisa recente no meu Instagram, eu estava muito tempo querendo achar uma forma de falar sobre isso, e sou super grato à galera do evento por me trazer essa oportunidade de falar sobre isso. E eu fiz uma pergunta, né, sobre por quanto a escravidão foi legitimada no Brasil, né, até pelo fato de que, primeiro, a escravidão não acabou no Brasil, importante a gente saber disso, né, ela foi legitimada por muitos anos, e algumas coisas nas respostas me chamam a atenção, né. Eu, obviamente, eu não sou um influencer digital, não tenho milhões de seguidores, mas dentro da esfera de 216 pessoas, considero que seja uma amostra bem válida da nossa sociedade, das quais apenas 11% responderam. Ou seja, estou deduzindo que 89% das pessoas que viram um story de 15 segundos com quatro opções de clique não clicou por não saber a resposta. Ou seja, 89% das pessoas que circularam pelo meu feed não sabem se a escravidão no Brasil foi legitimada por 50, 120, 270 ou 380 anos. E das que responderam, 20% das pessoas que responderam acreditam que durou 50 anos o período de escravidão no Brasil. Obviamente eu não tenho necessidade nenhuma de expor individualmente as pessoas que responderam isso, até porque não é uma prova de colégio, é uma prova de consciência. E dentro dessa prova de consciência, metade desses quadros são pretos. 2 pessoas pretas acham que a escravidão no Brasil durou 50 anos. É um tipo de exercício de consciência que a gente não explica, a gente não ensina, é de cada um. Mas que se a gente não para provocar, talvez ele não aconteça tão fácil. E esse processo, ele não é um processo simples. Ele não é um processo tranquilo. Ele é um processo triste, sofrido, penado, caminhado, jocoso, algumas vezes, do qual a gente, por abrir mão da nossa identidade, para poder comprar um ingresso para fazer parte de um outro círculo social, a gente perde a nossa identidade a um extremo que talvez não se recupere mais, né? E não é um caso de se aceitar, né? Aí eu me aceito como preto dentro do contexto social. Não, eu me amo do jeito que eu sou, porque eu posso ter o orgulho do que eu sou, do que eu faço, da pessoa que eu sou, daquilo que eu represento. Né? Então, esse termo também acaba sendo bem presente. E o fato de muitos pretos não se aceitarem, ou por consequência não se amarem, não se respeitarem, entre outros fatores socioeconômicos, tiram as pessoas pretas da escola. Então a evasão escolar ela é maior entre os pretos, que consequentemente reduz o nosso acesso a oportunidades de trabalho, de estudo, de crescimento, de evolução, de contato, aprendizagem, networking, né? Coisas do gênero, o que obviamente nos leva a um processo de marginalização, porque afinal de contas
Hoje nós somos tratados como nós somos chamados de minorias no Brasil, né? Então as minorias no Brasil estão clamando por acesso, ou seja, a maior parte da população brasileira, né? Ou seja, as mulheres pretas do Brasil são minoria, né? Sendo que na verdade nós somos a maioria da sociedade. Isso não é uma questão de, não é uma disputa de, não é uma mensuração de poder, é uma régua de consciência. Nós representamos uma minoria justamente por estarmos à margem da pauta, né? À margem daquilo que está sendo discutido, não necessariamente como assunto, mas como participante da conversa. E o que leva, obviamente, né, nada mais humano ao sentimento de que a culpa é minha. E esses 50 anos virtuais aí de escravidão que nascem na cabeça das pessoas são formas que a gente cria de dizer, cara, alguma coisa a gente fez de errado, alguma coisa, eu não nasci para isso não é comigo, não é meu, eu não tenho esse dom, esse espaço não é para mim, e eu tenho que merecer isso de alguma forma, eu hei de conquistar isso dentro desse processo, né, de meritocracia da sociedade, em algum momento eu serei digno de que alguma coisa nesse sentido aconteça. Só que de tanto que isso acontece, a gente começa, cara, mas tipo, a culpa é minha, só eu que tenho responsabilidade sobre isso. Como é que isso tudo acontece? A partir do momento que a gente sai desse cenário, né, de consciência, passa para um cenário de mais tristeza, medo, a gente se encaminha para um cenário de um pouco mais de indignação, revolta, o interesse e a necessidade de fazer alguma coisa diferente, e é por isso, também é por isso que existem movimentos e cada vez mais agrupamentos de pretos e pretas no Brasil, buscando se fortalecer, se ajudar, se integrar, crescer, acelerar esse processo, pular etapas, né? Para que um cara que o avô era escravo, que possa ter um filho, sei lá, que faça uma faculdade, entendeu? Como é que eu acelero esse processo, né? Como é que eu dou vazão para isso? E também é por isso que esses agrupamentos existem. Está ali o número. 77% dos jovens que morrem no Brasil são pretos. 82 por dia. Né? Nós só não queremos morrer. A gente não quer tomar tiro, né? Nenhum, nem 88. Ou seja, a nossa hierarquia das necessidades está lá na base ainda, né? E a gente acaba tendo, né? E aí um pouco do meu exercício de consciência é a responsabilidade de discutir nos espaços de inovação a parte que está faltando, né? E a parte que está faltando, né, ainda se abrem portas para nós, como pretos e pretas, como espaço de discussão sobre diversidade. Ou seja, a gente ainda ocupa esses espaços como pauta para discussão de diversidade. Eu até separei algumas peças, não coloquei aqui, porque eu acho que o da Perdigão já foi suficiente, mas se vocês pesquisarem peças de marketing, por exemplo, de empresas, eu fiz isso porque eu precisava para um trabalho e fiquei estarrecido. Campanha de marketing na empresa, produto, um determinado perfil de pessoas. Fundação de assistência social da mesma empresa, campanhas de marketing, pretos e pretos. Como é que eu consigo continuar acelerando o processo que a gente tem de falar sobre diversidade? Sem dúvida nenhuma. O desafio nosso é como é que eu acelero o processo para sair da pauta da diversidade e poder falar sobre outras coisas. E eu, como falei, não me sinto um porta-voz de pretos e pretas, justamente porque vem do contexto no qual todo mundo para me ouvir falar sobre blockchain. Eu sou extremamente honrado e feliz e grato por esse caminho, mas também com peso na consciência por não usar os espaços do qual eu participo para poder falar sobre algo que eu considero que é super importante. E diversidade, gente, não é simplesmente a gente olhar para um grupo de pessoas. Aqui a gente pegou o grupo de diversidade da Coca-Cola, que gerou toda uma polêmica e tudo mais, que se montou o grupo de diversidade. Que dentro desse recorte que eu estou falando, não tem pretos e pretas aqui, né? Então, todos jovens, dos 20 aos 30 anos, bonitos, né, com aquela barbinha para fazer, o cabelo bem penteado.
que não representam a periferia, não representam pretos, pretas, não representam recortes da sociedade que tem uma necessidade de representatividade importante, ou seja, não basta falar sobre diversidade, é um exercício de ganho de consciência constante. E acostumem-se a ouvir que o mundo está ficando chato. Porque o mundo estar ficando chato significa tirarmos da pauta ou dos direitos de pessoas que estão acostumadas a condição de fazer e falar o que bem entende e quiser o tempo todo. Então, o fato de pessoas que não têm acesso ao espaço ao qual elas não ocupam, causa nas pessoas esse incômodo de dizer: agora tudo é mimimi, agora é o politicamente correto, o mundo hoje está chato. Está chato para quem está acostumado a ficar embaixo do colosso, dentro de uma condição de priorização social que não faz o menor sentido abrir mão. Então, acostumem-se a ouvir isso ou a lutar contra isso de alguma forma. E quando a gente entra nos processos de inovação e construção, que é o meu chão, é onde eu trabalho com inovação, tecnologia e tudo mais, a gente fala bastante aqui de pensamento divergente, pensamento convergente, né? Um processo de design thinking que é super bem batido no mercado. E aí o convite que eu faço para vocês é um evento, né, que provoca, engaja, mexe com Porto Alegre e a comunidade, o ecossistema de inovação. O quanto desse processo de inovação, o quanto eu consigo ampliar isso aqui, né? O quanto essa onda do divergente e do convergente acontece. Porque a gente sabe que a riqueza das visões proporciona um resultado fantástico na ponta. E eu venho de experiências recentes, 2, 3 clientes que eu tive a oportunidade de conversar, em que a pergunta simples de qual é o público-alvo não tinha resposta. E aí, se eu não tenho um público-alvo de mercado muito claro, o que vale para mim é o que está entrando e o que está rentabilizando. E aí eu começo a criar soluções que se retroalimentam e se alimentam em cima do próprio público-alvo. E só funila. Está incluindo dentro dessa pauta pessoas que têm necessidade do teu produto e do teu serviço, mas que fazem parte de outros contextos sociais, ao qual tu não tem acesso? Não. E aí a gente erra 2 vezes. Erra porque está perdendo dinheiro, porque não está acessando comunidades que têm um potencial gigante de monetizar o teu negócio. E erra porque você está reforçando o racismo estrutural, né, entre outros problemas que a gente vive, não dando acesso a pessoas que precisam de acesso a esses mercados. Né? E o que favorece movimentos, como por exemplo o movimento Black Money, que é um movimento que visa proporcionar que pretos e pretas comprem de pretos e pretas para poder fortalecer as relações. A gente está aqui como eu falei, de certa forma pouco pregando para convertido, podíamos dizer, porque a gente está dentro de um ecossistema de inovação, de pessoas que acreditam em diversidade, de pessoas que acreditam em inclusão, em pessoas que topam essa pauta, no auditório cheio, está lindo de ver vocês todos aqui, mas a importância dessa pauta é justamente para vocês, ou seja, um material feito, escrito, pensado, dito em cada frase, em cada palavra, para vocês, porque a pergunta que fica no final dessa fala é: quem deveria estar nessa sala e não está? E voltando para a frase do começo, o que somos é a soma do que nos trouxe até aqui. O que somos é a soma do que nos trouxe até aqui. Muita coisa nos trouxe até aqui. Muitos pretos e pretas os trouxeram até aqui. Então eu gostaria de tentar mais uma vez e convidar todas as pretas e pretos que estão nessa sala a se levantar. Muito obrigado.